Então, você ainda não conseguiu se livrar das dívidas. Ok, você e mais muitos milhões de brasileiros. Então, fique tranquila que esse vídeo tá aqui hoje para te ajudar justamente a sair das dívidas, sabendo quais dívidas você deve pagar primeiro. Eu sei que muitas vezes você pensa, a dívida que tem mais juros, ou a dívida que está mais ao meu alcance, mas não é bem assim. Eu vou fazer um estudo profundo com vocês hoje, falando de cada tipo de dívida e como que vocês devem avaliar qual dívida você deve pagar primeiro, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo, mas claro, tenho que te pedir para antes dar o seu joinha, dá o seu like aqui se você tem interesse em temas de organização financeira, para que você comece a se organizar e se torne de fato uma investidora. Se você quer saber mais sobre gestão financeira dos seus negócios, para que você tenha olhos de acionista em cima do seu negócio, dê o seu joinha e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a cada novo vídeo o YouTube vai te avisar, tá bom? Vamos lá? Algumas coisas que, se você já me acompanha nesse canal, pode parecer que eu estou sendo repetitiva, mas não, calma, que eu não vou ficar aqui tomando seu tempo falando mais do mesmo. Eu vou referenciar alguns vídeos que são muito importantes para a gente ter noção de como saber quais dívidas se paga primeiro. Gente, antes de mais nada, eu não tenho como saber o que eu pago primeiro se eu não listar essas dívidas, não é mesmo? Então, se você está numa situação que você tem pendência com cartão de crédito, pendência com parente, carro financiado, casa financiada, enfim, todo e qualquer tipo de dívida, liste exatamente todas. Ah, mas eu tenho parcelas de compras no meu cartão e eu sei que eu consigo pagar isso com o dinheiro que eu tenho mensalmente. Se você tem renda mensal fixa, você não precisa listar essas compras. Agora, se a fatura do seu cartão de crédito tá ali, ó, no limite, ou se você não tem renda mensal fixa, eu aconselho que você também liste. Onde você vai listar? Onde você achar melhor, tá? Pode ser no caderninho, pode ser numa planilha Excel, pode ser até no bloco de notas do seu celular. Mas nós vamos hoje aprender como combater esse inimigo que é a dívida. E aí não tem como a gente combater o inimigo se a gente não conhece, tá bom? Então, eu vou pedir para você agora, para você não ficar dando pausa, até porque listar as dívidas, eu já aviso, é um exercício um pouco doloroso, é um exercício que vai te assustar, porque você não vai achar o número que você tem de cabeça. Se você tá aqui comigo, você já viu várias vezes eu dizer que não é para deixar o número na cabeça, porque, gente, nosso cérebro tem milhares de coisas para pensar. Então, óbvio que a gente não vai ter exatamente o valor das dívidas na cabeça, até porque é o que a gente menos quer pensar, não é verdade? Eu vou pedir para você ir anotando e, claro, ao final desse vídeo eu faço um sumário com as dicas que eu fui passando aqui, tá bom? Então, minha primeira dica e solicitação, na verdade, isso é um pedido, liste todas as dívidas que você tem. Como que eu listo as dívidas, Lisa? Você vai colocar assim, por exemplo, eu tenho negociação financeira no cartão de crédito Mastercard e aí o valor que eu tenho da dívida é de tanto ou X parcelas de tanto. Essa dívida pode deixar dessa forma. Ah, eu tenho um carro financiado, carro X, financiamento, falta 4 parcelas de X ou 40 parcelas de X, tá? Pode listar tudo com o que você tem em mãos nesse momento. Num segundo momento, você vai avaliar o quanto fica para você quitar essa dívida. E aí você pode ligar lá no banco que você fez o financiamento do carro e falar, se eu for quitar hoje, quanto tem? Porque às vezes as 40 parcelas de R$1.000, se você for quitar, ela vai ser R$36.000 o valor, não vai ser R$40.000, vai ser R$36.000. Então você vai colocar do lado o valor para quitação. Tudo isso faz parte desse exercício. E vamos lá, gente, tá na hora de pôr a mão na massa, porque ninguém merece, muito menos você, minha amiga valiosa,
viver devendo. A vida é muito mais do que pagar boletos, tá bom? Então a primeira questão é organizar essas dívidas e vamos lá. Depois que você listou todas elas, eu vou entrar um pouco na parte conceitual. A gente fala muito, eu e meus colegas que falam de organização financeira, a gente fala muito de dívida passiva e dívida ativa. E aí muitas vezes o pessoal fala, pague primeiro a dívida ativa. Pode ser, mas nem sempre essa é a primeira. E eu tive esse insight, na verdade, né, de gravar esse vídeo pela minha vivência que eu tenho com as mentorias. Muitas vezes, na mentoria individual, eu começo a conversar com a mentorada e vejo as dores que ela tem em relação às dívidas. E aí, o conceito não é a verdade nua e crua. Por isso que eu fiz esse vídeo e peço que você fique aqui comigo. Então, vamos lá. O que é dívida ativa? Dívida ativa é toda dívida que ela vai crescendo, como, por exemplo, aquele saldo que fica negativo no banco. Alguns bancos chamam de LIS, outros chamam de crédito não sei o quê, mas enfim, esse saldo negativo que o banco te cobra juros e vai sendo juros sobre juros, essa é uma dívida ativa. Quanto antes você pagar, é melhor, porque ela cresce. Por isso que a gente chama de dívida ativa. Isso vai te enforcar cada vez mais. Então, teoricamente, a dívida ativa deveriam ser as primeiras a serem pagas. Mas vamos olhar nessa lista agora, então, aquela lista que você fez, né? E colocar lá o que é ativo, o que é passivo. O que é dívida passiva? A dívida passiva é aquela que não aumenta de valor. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha feito uma negociação com o seu cartão de crédito, você devia 10 mil reais. E aí você fez uma negociação para pagar 20 parcelas de R$1.000. E é mais ou menos assim mesmo que funciona a negociação com os cartões de crédito, né? A gente acaba pagando muito mais do que o valor que a gente já devia. Mas, de qualquer forma, essa dívida ela não aumenta de valor. E aí você pode ligar para negociar com a operadora de cartão de crédito, mas dificilmente eles vão querer baixar o valor, exceto numa circunstância que eu vou falar no final desse vídeo, tá? Mas essa então é uma dívida passiva. Então, o segundo passo que a gente vai fazer agora, como eu já falei, é pegar aquela lista e colocar o que é dívida ativa, o que é dívida passiva. Olhando a técnica, gente, até então, qual que é a recomendação? Pague primeiro a dívida ativa, porque essa é a dívida que vai te enforcar, ela vai aumentando cada vez mais. E a dívida passiva é uma dívida que ela não vai aumentar de valor. Claro que se você não pagar essa negociação que você fez com as instituições financeiras, geralmente isso vira um bolo de neve muito pior do que a dívida ativa. Então, a dica bônus que vai aqui para vocês, sempre faça uma negociação com as instituições financeiras que seja fácil para você pagar, porque se você não conseguir honrar essa negociação, o barato sai muito, muito, muito caro. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Fizemos a lista do que a gente deve, classificamos o que é ativo, o que é passivo. Então agora eu vou olhar um outro porém, que essa é uma dica muito importante. O que tira o seu sono? Porque às vezes o que tira o seu sono é a dívida menos danosa do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro. Pode ser uma dívida que você tenha com alguma amiga, com algum parente, com o seu marido, né? Porque acontece às vezes, né, de um ter dívida com outro, com ex-marido, com ex-esposa, enfim. Essa dívida, às vezes, tira o seu sono mais do que uma dívida ativa, mais do que uma outra dívida passiva, como uma instituição financeira. E se isso for verdade, sem dormir direito, sem ter paz, a gente não consegue ganhar mais dinheiro. A gente não consegue fazer mais lucro na nossa vida. Porque se eu não estou bem, como que eu vou gerar mais renda? Então, muitas vezes, essa dívida, mesmo sendo passiva, mas se ela tira o seu sono, ela é a primeira que deve ser quitada. Agora, claro, eu tenho que colocar o meu ponto de vista financeiro para vocês. Se existe qualquer brecha de abrir o jogo, contar para essa pessoa que se você pagá-la primeiro, você vai estar se enforcando mais por outro lado, porque tem uma dívida ativa no teu pescoço, não perca tempo, converse com essa pessoa, abra o jogo. Gente, a verdade liberta. E nesse ponto,
Não tem problema, você está trabalhando para pagar, só que você vai primeiro se livrar ali de um dragão que está no seu pescoço para depois pagar essa pessoa. Se não tem nenhuma condição de negociação, não existe mais nenhuma forma de conversa amigável, talvez essa seja a primeira dívida que você tenha que pagar. E aí, claro, você vai ter que trabalhar em dobro para poder se proteger desse dragão que está aqui e pagar essa dívida que tanto tira o seu sono, tá? Muitas vezes, gente, finanças não é uma ciência exata. Eu falo isso e repito, e se você tá aqui comigo, te peço desculpas, mas eu tenho que repetir. Se 2 mais 2 é 4, e todos nós sabemos disso, as regras de não viver enforcado financeiramente, a gente sabe, mas por que a gente não faz? Por questões comportamentais. Então é por isso que eu tô aqui para te ajudar também com esses pontos. Então a terceira dica é avaliar o que tira o seu sono. A dívida que tira meu sono é uma dívida passiva. Ok, vai lá e negocia. Existe uma forma muito legal também dessa dívida que tira o seu sono ser negociada talvez com parcelas menores para mostrar que você tá pagando, aí você já tá numa situação mais tranquila e você pode buscar aquela questão da dívida ativa. Ou até renegociar essa dívida ativa, para você pagar aquela pessoa que você deve e que está tirando seu sono, e aí você paga valor menor da dívida ativa, mas ela também fica lá numa situação que ela se torna passiva, porque a partir do momento que você negocia e estabelece uma parcela, aqueles juros que estava crescendo, ele não cresce mais. Ficou claro isso para vocês, gente? Então, uma vez que você conhece as suas dívidas, listou o que é passiva e ativa, listou o que tira o seu sono, o que é que tira a tua paz, você vai agir de forma sábia. Você começa a ter controle da situação. E quando você tem controle da situação, fica muito mais fácil, até para te dar um gás para você sair dessa situação logo. E eu falo isso com experiência de causa da minha vida e das mentorias que eu acompanho. Bom, e aí tem mais uma dica que eu falei lá atrás, lembra em relação da dívida ativa, quando não é ela que você deve pagar, mesmo falando tecnicamente, quando você já está numa situação que o teu nome está negativado. Gente, quando o seu nome está negativado, embora pareça ser um horror, é uma situação vantajosa para você negociar qualquer dívida. Então aí você tem que endurecer, sabe por quê? Do ponto de vista dos credores, né, de quem tá te cobrando, eles pensam assim, poxa, essa pessoa não tem mais nada a perder, ela já tá com o nome negativado, então o que eu vou fazer, né? Vou negociar qualquer coisa. E aí a hora que aquele cartão de crédito que você tinha uma dívida de 10 mil, que ele te ofereceu uma super promoção para você pagar 20 parcelas de 1.000, ele vai falar assim, me paga 20 parcelas de 300, 20 parcelas de 200 ou 10 de, né, sei lá, 10 parcelas de 500, ele reduz muito. Por quê? Porque o seu nome já está negativado. Então, quando o seu nome já está negativado, muitas vezes é a hora de você endurecer e negociar e pagar essas dívidas de forma mais barata. E aí, neste momento, e eu já fiz essa recomendação, muitas vezes vale a pena você correr atrás de renda e não ficar correndo atrás das dívidas. Nós, mulheres, temos essa característica, a gente odeia dever. Eu tô cansada de ver mulheres que falam assim, não, eu prefiro pagar à vista e ficar sem reserva, mas pelo menos estou sem dívida. Essa não é a forma mais protetiva para a sua vida financeira. Muitas vezes é melhor você parcelar compras, mesmo sem desconto, mas ter uma reserva de caixa. Gente, quem tem dinheiro tem poder em negociação, qualquer negociação que seja a compra de um móvel para sua casa ou seja um negócio que você tenha, né? Você empreende, se você tem dinheiro em caixa, você consegue fazer melhores negociações. Então, muitas vezes você faz compras parceladas, claro que dentro de uma gestão planejada, por isso você tem que ser acionista do seu negócio, saber ter uma gestão financeira, porque aí você mantém o poder da negociação e mantém parcelas que você vai poder pagar tranquilamente. Então, se você, recapitulando a última dica, se você está com o seu nome já negativado, você deve se preocupar muito em buscar receita
e endurecer na negociação. Não tenha pressa, porque nesse momento as instituições financeiras começam a ficar doidas e querer facilitar para que você faça esse pagamento. Agora, de novo, né? Negociou e não pagou, você vai se prejudicando cada vez mais. Então é melhor às vezes dar uma pausa, buscar renda sim, e aí você volta e fala, vou quitar à vista, posso pagar isso, pegar ou largar, e volta a ter o domínio da situação. Bom, gente, aqui ficaram então as dicas para você avaliar quais são as dívidas que você deve pagar primeiro. E se você ainda ficou com alguma dúvida, não hesite em colocar seus comentários aqui, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.